Oi, gente. O objetivo desse vídeo é fazer algumas reflexões aqui junto com o Gambi, umas reflexões de feriado, porque tem algumas coisas passando na minha cabeça aqui. E eu vou começar usando o Big Brother. E mesmo que você não goste, eu recomendo que fica aí na reflexão, porque além depende um pouco do Big Brother, é só o exemplo que eu vou dar. Tem algumas pessoas um pouco indignadas, digamos assim, com o Scooby, que é um surfista que faz parte do programa agora, em 2022, porque ele disse, eu não vou dar minha vida para isso aqui. Eu não vim aqui para dar minha vida. Eu vou brincar, vou fazer as coisas, mas eu não vou dar a minha vida. E todo mundo tá lá com muita gana de vencer, né? E ele até já tinha dito para um dos participantes, precisar votar alguém, não tiver em quem votar, pode votar em mim. E isso está sendo visto como uma coisa assim, bom, se não quer participar, tem tanta gente no Brasil querendo participar, como é que você faz esse joguinho e não quer participar? Mas ele não é o primeiro. E aí eu quero lembrar vocês do ano passado, o Lucas. Quando o Lucas saiu, ele disse uma coisa que foi: se para ganhar 1,5 milhão eu tenho que ser o que essas pessoas estão sendo, eu não consigo. Eu não consigo. Ele colocou nele, foi uma comunicação bem interessante, a forma com que ele usou para expressar. Outra coisa que aconteceu esse ano, o Thiago Abravanel, que é parente do Silvio Santos, de outra emissora, e é ator e é bem conhecido, ele disse, por que para ser entretenimento a gente tem que ser violento uns com os outros, tem que ser uma coisa assim tensa e de briga? E aí muita gente começou a fazer meme e brincar que o Silvio teria colocado ele de propósito no programa para ele estragar o programa, porque o bacana do programa é ver os arranca-rabos, as fofocas, os problemas, né? Será que é realmente a coisa mais legal do programa? E é muito esquisito quando pessoas questionam coisas muito óbvias ou que são um consenso muito grande. É muito óbvio que quem tá ali pra se arrebentar pra ganhar esse dinheiro. Ele deve ter falado isso porque ele tem muito dinheiro. Pode ser, mas o Lucas não tinha dinheiro. E ele acabou falando uma coisa muito parecida. E eu tô pensando se isso não é um pouco consequência da pandemia que a gente tá vivendo, do momento histórico que a gente tá todo mundo inserido. Não sei vocês, mas eu não consigo muito, quando eu vou ver uma série, um filme, eu tenho dificuldade de ver coisas muito antigas. Eu prefiro o que foi lançado no ano passado, o que tá sendo feito agora, porque parece às vezes que as coisas antigas não estão fazendo mais sentido, pra mim, na minha cabeça. E questionar coisas muito óbvias é difícil, é esquisito questionar coisas óbvias. São transformar coisas que parecem um consenso em paradigmas, né? Será mesmo que é assim? Eu já comentei aqui de uma vez, há muitos anos, gente. Há uns 10 anos atrás, eu trabalhava numa empresa de cursos online, muito antes, quando tudo era mato, antes de virar uma coisa tão comum. E nós fomos contratar uma pessoa para dar um curso e tinha uma cláusula de exclusividade. Então, se você dá um curso lá, você não podia dar um curso em outro lugar. Não era eu que cuidava disso, mas eu lembro dessa negociação porque ficou famosa lá dentro. E essa moça disse, não, tem essa cláusula, então desculpa, eu não vou fazer. E era uma super oportunidade. Ela falou, não, porque eu não trabalho com esse paradigma da competição. Ela se recusava a competir, simplesmente. Se tem isso, eu não vou participar. E parecia irracional para muita gente aquela postura dela. Por isso que ficou tão famoso dentro da empresa esse caso. Então a competição parece algo, dentro da forma com que a gente pensa hoje, consensual, necessário. É a maneira de viver, né? Ou a gente compete, ou eu venço, ou alguém vai vencer e eu vou perder. Outras coisas que parecem consenso, que a gente pode questionar, que para ter entretenimento tem que ter briga. Né? Até para mim é difícil pensar um enredo quando você pensa histórias, né? Eu que conto histórias, que dou aula de storytelling, geralmente vai ter conflito. Esse conflito tem que ser uma briga? Será que tem que ser entre as pessoas? Que tipo de diálogo vai sustentar esse entretenimento, né? O que é entretenimento hoje, nesse mundo atual, pós-pandêmico, onde a gente viu que todo mundo está conectado de alguma forma, e eu não estou falando isso de uma forma poética ou achando que ela foi boa para nós, não, é uma coisa horrorosa, medonha, péssima, e que ou a gente dá um jeito de trabalhar junto ou não vai. E o que aconteceu como a gente não conseguiu trabalhar junto? Uma desigualdade tremenda maior do que antes. E eu tô com essas coisas na cabeça. Eu até acordei hoje pensando naquele mito da caverna, né? Que as pessoas viam as sombras e achavam que era realidade, pensando que aqui, e certamente alguém já fez essa analogia, eu que não procurei antes de começar a gravar, das redes sociais e da mídia em si como esse mito, né?
da caverna, como algo que a gente enxerga como sendo realidade, porque tem cara de realidade, né? Tem cara de pato, jeito de pato, faz barulho de pato, então é um pato. Mas não. E outra pessoa também que surpreendeu no BBB falando algo assim, que foi a Jade Picon, que é essa moça que tem uma base financeira muito grande, pelo que todo mundo tá falando, tem muitos seguidores, é a mais jovem do programa, tem 20 anos. E ela disse, aquilo é uma persona, o que as pessoas veem nas redes sociais não sou eu. Ela, assim, com uma clareza muito grande do que ela faz quando ela tá nesse mundo virtual, online, digital, no qual a gente está se comunicando sempre, que não é uma realidade, não é uma realidade. E a gente tenta ensinar isso para nós mesmos, para quem tá nos vendo, nos acompanha, não é uma realidade. Você pode sair disso a hora que você quiser, isso não é uma realidade. Claro que algumas coisas podem te pedir de sair, como, por exemplo, teu sustento, são escolhas que você faz, às vezes é aqui que você se garante, mas não é uma realidade. Pensamentos novos, depois de uma pandemia, talvez não são pensamentos tão novos, mas eles estão se espalhando com mais velocidade. Então, todas essas ideias hoje de manhã passando por aqui, eu decidi fazer esse vídeo longo mesmo, fazia tempo que eu não fazia vídeo comprido, sem muita estruturação, mas juntando essas informações para que a gente consiga imaginar. E será que essas imaginações vão só à loucura, né? Como ali no programa. Às vezes, mais de uma pessoa tá falando uma coisa, mas ela soa uma loucura. Mas o quanto a gente começa a ver quando tudo que a gente conhece, ou muita coisa do que a gente conhece se destrói, né? Até conceito de dinheiro, por exemplo. Se eu não posso sair de casa, não posso andar na rua, não posso... Esse dinheiro é pra quê, né? Tudo começa a ser repensado um pouco mais. E quando esses conceitos que já estão muito arraigados, eles começam a se balançar, talvez exista espaço para pensamentos diferentes, que a gente precisa começar a ouvir e explicitar, né? E falar em voz alta e falar com outras pessoas, para ver se outras pessoas também já pensam assim. O que está acontecendo? É um pouco ousado. E às vezes você pode estar falando uma baita de uma abobrinha. E aí alguém vai te corrigir, alguém vai questionar você e tá tudo certo, mas... Coloca pra fora aí esses pensamentos, mesmo que eles pareçam muita ingenuidade. Nossa, mas você tá falando então que fronteiras não tem... Essa ideia de fronteira é uma ideia que a gente devia abandonar? Por que a gente não pode pensar essas coisas? A gente entra nessas discussões sem questionar antes disso, sem questionar o que veio antes. E talvez muitas gerações estão com essa dificuldade de pensar futuros diferentes. Então, acho os estudos de futuro muito importantes, né? Tem colegas aqui que fazem futuros possíveis, imagine futuros. A gente perdeu um pouco da habilidade, eu sinto, né? Eu mesma, de pensar coisas, pensar futuros, porque são presentes diferentes para diferentes pessoas e nós teremos futuros diferentes, não é um futuro determinado. E como que a gente vai construir isso, né? O que pode acontecer? Tem uma frase muito antiga que eu li, que eu sempre guardei, que é: só não existe o que não pode ser imaginado. E aí eu te pergunto, o que não pode ser imaginado? Bom dia para vocês!